Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos no vídeo do canal. Neste vídeo eu vou falar para vocês aí o que é mega, giga, mbps, kbps na nossa área de telecom e para qualquer outra área também que envolva essas medidas, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre a diferença aí do bit, que é o B minúsculo, para o byte, que é o B maiúsculo. Aqui que mora toda a confusão. Vamos falar o que é o kilobit, que é o KB com B maiúsculo, e megabyte, que é o MB com B maiúsculo também. O que é gigabit, GB e terabyte, TB. As diferenças aí entre kilobits e kilobytes. Como divulgar o seu plano de internet. E na final de contas, o que isso vai mudar na sua vida? Saber tudo isso. Beleza? Vamos lá. Qual é a diferença do bit B minúsculo para o byte B maiúsculo? Bom, vamos entender primeiro o que é o bit, né? Que é o B minúsculo aí. O bit ele é a menor unidade de armazenamento que um computador utiliza. Recebeu esse nome por representar apenas dois números. Ele pode representar o 0 e pode representar o 1, que são os dígitos binários aí, que é o que o computador realmente entende. A abreviação dele é B minúsculo. Esse é o nosso bit. E o bit é utilizado para medir a taxa de transferência de dados de algum sistema. Então, quando você falar de taxa de transferência, ele vai ser medido em bit. Beleza? E o que é o byte? O byte, ele é uma unidade formada, um byte no caso, né? Ele é uma unidade formada pelo conjunto de 8 bits. Ou seja, um byte, B maiúsculo aí, ele equivale a 8 bits. É aqui que começa a aparecer a confusão, né? A abreviação dele é o B maiúsculo aí. E para entender melhor, vamos a alguns exemplos, né? Cada letra que você digitar no seu computador, ela equivale a 8 bits, se você for ver em bits, ou 1 byte, né? Então, as duas unidades podem ser representadas, né? Só que a quantidade vai mudar, né? Então, por exemplo, ao digitar, por exemplo, a palavra amor, estou utilizando aí 32 bits ou 4 bytes para poder digitar essa palavra. Beleza? Então, as duas unidades conseguem medir a mesma coisa, né? Então, a palavra amor tem 4 letras, logo a conta fica assim: 4 letras, 8 bytes cada letra, total de 32 bits, ou se for as mesmas 4 letras, né? Só que agora contando como apenas um byte, ele vai dar um total de 4 bytes, porque cada byte tem 8 bits. É uma confusão, né? Tem até um desenho aqui para entender um pouquinho melhor, né? O byte aqui, ele representa apenas um número, né, que pode ser o 0 ou 1, né, o bit. Já o byte, ele tem 8 bits. Beleza? Então, e aí a gente entendendo aqui um pouco esse conceito, né? B minúsculo, B maiúsculo, né? Vamos ao que seria o kilobyte, né? O que é o KB, né? Você vê muitas vezes nas transferências, né, de download ali, kbps, né? Kbytes por segundo, mbps, megabytes por segundo, né? Então, um kilobyte, ela é uma unidade formada pelo conjunto de 1024 bytes, ou seja, 1 kilowatt equivale a 1024 bytes, beleza? A abreviação dele é KB, já o megabyte, 1 megabyte, a unidade dele é formada por um conjunto de 1024 kilobytes. Eu já ia falar kilobits aqui, kilobytes. 1 megabyte equivale então a 1024 kilobytes. Beleza, a abreviação dele é MB. E antigamente 1 megabyte era considerado uma grande quantidade de memória, né? Por exemplo, o disquete aí tinha 1,44 megabytes, né? Sendo que hoje em dia essa medida é muito pequena, né? CDs, por exemplo, tinha aí 700 megabytes, né? E aí a gente tem até ali uma
uma tabelinha, né, uma exemplificação aí, ó. A gente tem ali o byte, né, que equivale a 8 bits, 1 kilobyte se equivale a 1024 bytes, 1 megabyte se equivale a 1024 kilobytes, 1 gigabyte seria 1024 megabytes e 1 terabyte equivale a 1024 bytes. É uma grande confusão, né, pessoal? Mas vamos entender mais. Aí a gente tem a diferença também do gigabyte para o terabyte. Então, o que é o gigabyte? 1 gigabyte é a unidade formada por 1024 megabytes. Então, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. A abreviação dele é GB, né? E hoje em dia ela é uma das unidades mais utilizadas, né? Então, os HDs, por exemplo, do computador, cuja capacidade de armazenamento é definido em gigabytes, né? Então, o gigabyte aí está bem popularizado hoje em dia, né? E o outro exemplo também são DVDs, né? Que DVD também já está em desuso, né? Mas ele também era já em gigabyte. E agora a gente também já fala em terabyte, né? Então, 1 terabyte é a unidade formada pelo conjunto de 1024 bytes. Então, 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. A abreviação dele é TB, né? E aí o exemplo seria um computador, né? O computador pode armazenar 1 terabyte de dados, que até então era incomum, mas cada vez mais, né? Se eu tenho uma HD de 1 tera ali, é bem comum, né? 1 tera, 2 tera, 4 tera, por aí vai, né? Beleza, então essas são as unidades que a gente tem aí para medir as informações, né? Agora vamos entender o que é a diferença entre kilobits, ou melhor, né? Kilobytes e kilobits, beleza? Por exemplo, ali, né, tem uma imagem que vocês estão vendo que está sendo feita uma transferência de arquivo, estamos baixando algo da internet. E normalmente, dependendo da velocidade da sua internet, ela vai ser, ou da velocidade da transferência, ela vai ser exibida em KB, com B maiúsculo, barra S ou MB barra S, né? Então você já deve ter visto essas duas informações. Ela pode ser mostrada dessas duas formas, ó, kbps ou KB barra S, né? Que significa kilobytes por segundo. E ela acompanha ali, normalmente quando você está fazendo download, por exemplo, no navegador, vocês podem reparar isso daí, né? Então, a maioria dos programas utilizam a unidade kilobyte para mostrar a velocidade da internet, ou no caso ali, a velocidade da transferência do arquivo, né? Onde o arquivo está sendo baixado a 771 kilobytes por segundo. Beleza? Já ao contratar um plano de internet, normalmente você pensaria, né, alguém mais técnico pensaria isso, o usuário final não ligaria para isso, né, mas alguém mais técnico talvez pensaria estar contratando a velocidade em megabytes, porque teoricamente a gente estaria acostumado a ver essa informação, né? Então isso aqui é muito mais de antigamente, né? Antigamente, por a velocidade ser muito baixa, né, o pessoal invocava muito com esses termos, né? Hoje em dia já não vemos tanto, né? Mas na velocidade que normalmente você vai contratar ou você vai vender no seu provedor, ela é vendida em megabits e não em megabytes, né? Então o que significa isso? Aquilo lá que a gente já viu, um byte equivale a 8 bits. E isso não muda para o megabyte e o megabit, ou seja, 1 megabyte é equivalente a 8 megabits. Então vamos pegar um exemplo de um plano de internet aqui, por exemplo, da Vivo, até um plano mais antigo aí, né? Para a gente entender como que é divulgado os planos, né? Se vocês repararem, a divulgação dos planos ela é feita em Mbps. Então, normalmente, né, logo já vai ser aí em GBps, né, que seria gigabyte por segundo, mas ainda hoje são divulgados em Mbps. O que significa? O M é de mega, se fosse G seria giga, se fosse T seria tera. O B, no caso ali minúsculo, tá? Então, B minúsculo, ele significa o byte.
O P significa per ou por, né? Megabit per second, por segundo, né? Então, essa é a tradução do Mbps que a gente vê ali, né? Já a taxa de transferência que é mostrado para o cliente quando ele vai fazer um download, ela vai ser mostrada, como falei, em KB/S ou MB/S, ou também ela pode ser, também conforme a gente viu aqui, ó, ela também poderia ser mostrada da mesma maneira, Mbps. É aí que fica aquela confusão, né? Então aqui, ao invés da barra, poderia ser um P, né? Só que o B aqui tem que ser maiúsculo, né? Então por isso que quando você for representar a internet no seu provedor aí, você sempre vai colocar ele com o B minúsculo, tá? Se você colocar o B maiúsculo, vai se dar a entender que você está entregando uma velocidade muito maior do que de fato você vai estar entregando, beleza? Então, assim, ninguém divulga o plano em MB ou MBPS com B maiúsculo, tá? Porque isso seria a unidade de transferência, né? A velocidade de transferência ali, né? Então, você até poderia divulgar, não teria problema nenhum. Como a gente está vendo aqui, não sei se está conseguindo ficar claro para vocês, tudo não se passa de grandezas, de unidades de medição da mesma coisa, tá? Então, os dois medem a mesma coisa, só que cada um é uma grandeza ali na medição. Beleza? E aí, se a gente, conforme a gente viu, né, a sigla é divulgada em Mbps, né? E aí ele aqui no texto até que eu estou usando de referência, ele fala que estamos acostumados a ver e a sigla Mbps e pensar em megabytes por segundo, pensando que realmente a velocidade é em megabytes, mas na verdade significa megabits por segundo. Tudo por causa do B minúsculo, né? Então, detalhezinho de nada, né? Então, quando dizemos que o plano da operadora tal tem velocidade n de megabytes por segundo, estamos nos expressando mal. Na verdade, a velocidade oferecida é de n, né? Ou seja, de, por exemplo, 300 megabits por segundo. Então, a forma correta de se falar a velocidade, normalmente aí, né? Usualmente, ela é em megabits por segundo. Então, a gente sempre tem que falar em megabits. Essa confusão ocorre porque esses prefixos quilo, mega, giga, tera e outros podem ser usados tanto para bytes como para bits. Ou seja, você pode ter kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabit, gigabyte, gigabit. Então é muito complicado. E ainda tem, além disso tudo, dessas unidades, ainda tem a informação por segundo dessa transferência, né? No caso, quando a gente está falando de transferência. Então, a velocidade por segundo daquela conexão. Então, tem mais essa ainda, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, um plano de 50 megabits de download. Se ele fosse em megabytes, como que seria, né? Então, a gente tem 50 MB, B minúsculo, Mbps, que seria em megabits de download. Então você vai pegar os 50, vai dividir por 8, né? Então nesse caso o download de arquivos pode ser feito em uma velocidade máxima de 6,25 megabytes por segundo, tá? Então por mais que eu contrato a velocidade em bytes, mas a transferência é mostrada para mim. Aliás, eu contrato a internet, olha eu me confundindo, né? Eu contrato a internet em bytes, em bits, aliás. E a velocidade de transferência, ela é em bytes, né? Então, resumindo, né? 50 megabits é o mesmo que 6,25 megabytes. Esse é o resumo da ópera, né? E aí, por que eu trouxe tudo isso, né? O que isso vai mudar na minha vida, na sua vida? Basicamente nada.
Por quê? A maioria dos dispositivos já mostra as informações em Mbps. Por exemplo, o MikroTik, quando você vai ver ali o tráfego que está passando numa determinada porta, ele não vai trazer essa informação em megabytes, ele já vai trazer em megabits por segundo. O cliente, o seu cliente ou você mesmo, quando testa a velocidade da sua internet, ela também é mostrada, informada em Mbps. Se você for no speed test aí, você vai ver que ela já vem também em Mbps, ou seja, megabit por segundo, tá? A informação só seria exibida em megabytes por segundo durante, por exemplo, uma transferência de arquivo, né? E no final das contas, o cliente ou você como usuário de internet está preocupado se a usabilidade da internet está boa e não com esses termos, grandeza, etc, né? Então, quem vai ficar vendo isso aqui? Cara, alguém técnico, especialista ali no assunto, que está querendo diagnosticar alguma coisa, mas ainda assim, para a maioria das coisas, exceto para transferência de arquivo, é mostrado em Mbps. Então, não precisamos se preocupar, né? Mas é importante sim sabermos diferenciar um deles, né? Que nem eu falei, vai divulgar seu plano? Divulga sempre MB minúsculo, tá? Ah, se eu botar o maiúsculo lá, é como se você estivesse entregando a velocidade em bytes, que seria muito mais alta do que em bits, né? Mas isso aí não é usual, ninguém faz isso, então seria mais um erro ali de digitação, né? E eu mesmo aqui na hora de falar, conforme vocês viram aqui no vídeo, porque os termos são muito parecidos, eu me confundo e acabo falando megabytes ao invés de falar megabits, né? Eu faço isso direto. Se vocês assistirem vários vídeos meus aí, vocês vão ver que eu falo muito megabyte ao invés de falar megabit. Então é algo que a gente tem que ir ali se acostumando. Mas no final toda a indústria trabalha em megabits, então não se preocupe. Fiz esse vídeo aqui mais para esclarecer a mim mesmo e também alguns fiscais aí de plantão que tem aqui no meu canal que ficam me corrigindo. Oh, você está falando errado, mas você já não devia estar falando assim e tal. Cara, para quem importa, a pessoa está entendendo a informação, né? Isso aqui é algo muito técnico, específico e nada usual, né? Mas, como falei, é importante que a gente saiba, por isso que acabei trazendo esse vídeo aqui, para poder também tirar dúvida de alguém que poderia estar com dúvida dessas diferenças aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!